edição especial 58, é isso, né, Guto? De edição aí do espaço da sala que o Fernando Seabra está nos cedendo aqui, para que a Isso aí, gente edição possa... 58, edição especial, pós-graduação em gestão da inovação e corporate venture. Muito bem, é isso aí. Então, sejam todos muito bem-vindos, em especial aqui a Kiss, Léo Murilo, que são os professores da pós que hoje vão falar um pouquinho com vocês, para a gente desbravar um pouquinho mais, né, e também sanar dúvidas sobre o que é essa proposta que a gente tem construído, que, acima de tudo, realmente visa a gente fazer um movimento genuíno aí de inovação e que de fato faça diferença, né? Porque a gente tem muita coisa agora falando de inovação, é inteligência artificial para todo lado, mas tudo isso precisa ser gerido, né? A gente precisa ter uma gestão adequada desses processos, e nesse sentido, então, eu e o Fernando Seabra desenvolvemos com muito cuidado, com muita cautela, a estrutura desse programa. Tivemos aí a satisfação de ele trazer pessoas gigantes ao nosso lado para construir e entregar esse produto para vocês. Então, eu sei que o Odilon também é de casa, né? Seja aí bem-vindo. Obrigada, Guto, que sempre está no suporte, no bastidor, ajudando a gente. Se nós tivermos outros professores, por gentileza, se identifiquem, que eu não estou vendo aqui, mas vocês também poderão falar depois. E quero, de pronto, convidar quem é do ladinho aqui de casa, né? O Gabriel, que foi meu aluno. Seja bem-vindo, Gabriel. Espero que se sinta bem. E também a Carla, né? Que é minha fisioterapeuta respiratória e cuida da minha saúde, cuida de mim. Então, é importante ver o pessoal aí todo conectado, tendo aceito o convite para estar aqui conosco hoje, que, como a gente falava, né? Um período crítico. O pessoal já está pensando no carnaval, nas festas, mas é sempre bom saber que a gente tem pessoas interessadas. Sem muitas delongas, acho que só para contextualizar para quem chega aqui hoje, como o Fernando falou na terça-feira já, ele havia recebido vários convites de outras instituições para desenvolver uma pós-graduação, mas, né, também por ser filho da PUC, ele aceitou o convite que eu fiz para ele para a gente construir esse programa. Então, tá realmente fantástico. E o que é legal? Daqui a pouquinho eu vou colocar no chat para vocês um link no qual vocês podem preencher o formulário, e com o preenchimento do formulário e um print aqui da tela comprovando a participação na live, vocês conseguem ter 10% de desconto ao longo de toda a pós-graduação, ou seja, no pacote completo aí, e para matrícula efetuada neste mês, 30% de desconto na matrícula. Então, é realmente uma condição aí diferenciada que a gente conseguiu para vocês que já fazem parte da nossa história de alguma forma. Antes de passar a palavra para os nossos profs, vou me apresentar brevemente, talvez alguns de vocês não me conheçam. Então, eu sou a professora Jane Ângela, atuo na educação continuada, na coordenação acadêmica aqui da PUC Toledo, também como docente dos cursos da área de gestão, né? E por conta disso, então, estou junto ao Fernando Seabra como coordenadora desta pós-graduação em específico. E eu passo a palavra agora, então, para que Sila, peço que ela se apresente, aí na sequência o Murilo também já pode se apresentar, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que eles vão trazer, o que é a especialidade deles, para que eles falem um pouquinho mais com vocês. Também estou tirando foto, não é só o Guto que tira foto da live. Boa noite a todos e todas. E aos nossos espectadores que vão assistir essa live gravada, vai poder passar depois? Okay. Vai sim. Né? Independente do horário que vocês estiverem assistindo e do local, ainda bem, né, que temos essa facilidade e esse hábito, já que antes não era tanto, que são cursos online, ao vivo, remotos, e a oportunidade genial de poder
nos aproximar de pessoas incríveis, e que antes seria muito mais difícil, antes da pandemia, seria muito... Claro que a pandemia foi uma coisa difícil, né, gente, para todos, mas o evento da pandemia fez com que nós nos aproximássemos dessa forma e nos possibilitasse capacitar em diversas áreas, principalmente na área da tecnologia. E meu nome é Kissila, é um nome diferente, né, é mais comum aqui na minha região, mas vamos combinar que Jamie também é diferente. Estamos juntos. Eu sou natural de Campos, dos Goytacazes, Rio de Janeiro, interior do estado do Rio, 500 mil habitantes, uma cidade grande, né, da região do petróleo. Sou graduada em Direito há 22 anos. Também sou servidora pública, mas não na área da inovação, em outra área da segurança pública. Mas eu faço um monte de coisa. Então, eu sou consultora de propriedade intelectual e inovação e, atualmente, doutoranda em propriedade intelectual e inovação. Estou aqui para compartilhar com vocês a experiência nas minhas consultorias, no ecossistema de inovação, tanto local aqui na minha região, quanto nacional, porque eu tenho oportunidade de atender pessoas de vários estados, e eu espero também poder aprender com os alunos, porque os professores não simplesmente transmitem mais o conhecimento. Nós estamos numa sala de aula, mas também para compartilhar e receber esse conhecimento. É só uma pequena apresentação, depois eu posso falar mais, se você quiser. Tá ótimo, tá ótimo. É só o pessoal saber um pouquinho de quem é você Tá bom. E para se conectar, né? Então, Murilo, brevemente aí, quem é o Murilo? Bora lá, obrigado pela oportunidade de mim, que é um prazer imenso estar nessa pós com você. Cada hora que eu olho o casting dos professores, eu nem acredito, né, que eu estou no meio de tanta gente boa. E hoje, podendo aparecer aqui pela primeira vez, oficialmente como professor de pós, para poder falar daquilo que eu amo e que eu acredito para pessoas muito queridas. Queria agradecer aqui o Ítalo, que é um dos CFOs mais importantes do cenário de startup global hoje, um grande amigo, uma referência no mercado financeiro, obrigado por estar aqui. O Manuel Souza, que é o meu diretor de engenharia na minha empresa, vou falar um pouquinho dela. O Danilo Délia, que está aqui, que é o meu tech lead de inteligência artificial. Então, dobra a minha responsabilidade, né, de estar junto aqui e poder falar sobre mim dentro dessa disciplina. Bom, quem é o Murilo? Eu, dando um pouco mais de contexto, eu nasci numa comunidade aqui em São Paulo, na zona sul de São Paulo, nasci numa favela conhecida como Capão Redondo. Comecei a empreender por volta dos 13 anos, desenvolvi a minha carreira toda em tecnologia, quando eu fui apresentado para um computador aos 13 anos de idade. Até então, meu sonho era ter um revólver, e quando eu fui apresentado para um computador, o meu sonho passou a ser ter um computador, e eu desenvolvi a minha carreira em cima da tecnologia de 93 para cá. Aí já denuncia a minha idade, né, Jamie? Falando que eu já mexo com tecnologia desde 93, então já estou um pouco mais de 30 anos na área de tecnologia. Hoje eu sou o atual campeão da Batalha das Startups pela Rede Record. Fui campeão com a minha startup, a Fuse IoT, a qual eu sou fundador e diretor de soluções. Hoje a Fuse atua não somente no Brasil, mas em outros países, com grandes logos para grandes clientes, com soluções de internet das coisas e inteligência artificial. Eu sou conselheiro de startups, eu atuo e sou sócio de Venture Capitals, como a Triângulo Ventures. Faço parte do Comitê Internacional de IoT e Robótica na Associação Internacional de IA. Sou coordenador do grupo, do núcleo de IoT e Robótica da Nexus AI, que está sendo estruturado e fundado agora, vai ser a maior referência nacional e, posteriormente, global em inteligência artificial e robótica cognitiva. Então, sou palestrante também, já subi em palcos como TED Talks, já subi em palcos de vários summits em Joinville, Brasil inteiro, Expo Empreendedor, FGV, USP, fui professor convidado na Inteli, no Albert Einstein, no ano passado, fiquei um semestre todo dando aula de marketing e inteligência artificial para o pessoal de administração e engenharia clínica. Enfim, é um prazer imenso poder estar aqui com vocês mais uma vez, poder contribuir e provocar boas reflexões
em cima do que é a tecnologia e qual o potencial dela sobre as nossas vidas como humanos, né? Obrigado mais uma vez. Fantástico. O pessoal que está chegando aqui já percebeu que a gente precisa de um baita tempo só para falar do currículo desses professores, né? Que foi um dos cuidados que nós tivemos, justamente de trazer especialistas que estejam conectados com o mercado. Pois muitas vezes, quando nós vamos para pós-graduações ou programas formais, um dos receios é esse. Ah, mas é muito conteúdo técnico, prática é uma coisa, teoria é outra. Não, se uma prática existe, né, se uma teoria existe, é porque ela foi validada na prática. Então, a gente tem esse olhar e essa importância de realmente trazer uma pós-graduação que esteja conectada com a prática. E eu já recebi uma pergunta assim: nossa, mas vocês estão falando de inovação e não tem nada de inteligência artificial no nome dessa pós-graduação de vocês? É claro que não, gente, porque hoje ela permeia todas as áreas. IA é ferramenta, ela não é objetivo, ela não é final. Então, nós precisamos aqui, enquanto pessoas, fomentar esse momento, esse movimento, para que realmente a gente possa se desenvolver e fazer diferença. Pessoal que está chegando agora também, sejam bem-vindos, tá? Para falar do nosso conteúdo, então, Kissila, está falando aqui principalmente dentro da nossa proposta da pós, né, algo que é da tua área, que é de marcas e patentes. O que você me diria hoje que é esse ponto principal quando a gente fala disso? Conceito, assim, bem rapidinho, o que realmente é isso? Porque eu já acompanhei muito, né, essa etapa de fomento, de desenvolvimento de startups, processo de ideação, e aí vem aquela situação. Quando é que eu me preocupo com o nome, com a marca do meu negócio? É depois que ele já está consolidado? Isso começa agora? Então, de fato, o que é e quando a gente fala disso? Está fechado o microfone. Boa noite novamente. Parabéns, Murilo, pela sua experiência. Estou encantada. Quero poder conhecê-lo melhor e teremos essa oportunidade, sem dúvida. Então, Jamie, eu penso assim, a propriedade intelectual em si, ela é um ramo do direito. Só que antes, ela era vista somente como algo assim para grandes empresas. Eis que surgiu o conceito de startup, de ideação, de aceleração, de mundo digital. Então, nós pensamos hoje, né? Já até sei quem é que chegou aqui, eu acho, né? Ai, meu Deus! Deixa eu continuar falando, que ele vai querer falar também. A propriedade intelectual, assim como a inteligência artificial, permeia todas as áreas. Por isso que é difícil, muito difícil, existem cursos em propriedade intelectual, de pós-graduações, inclusive na PUC do Rio, mas a propriedade intelectual ela está em todos os cursos. Não existe uma graduação em propriedade intelectual. Então, para quem tem um negócio, o momento de se pensar a propriedade intelectual é agora. Não importa se você está no início, no meio ou já validado o seu produto. Porque se você pensou na marca no início, ótimo, você já registrou sua marca, ela já está garantida. Mas e o seu software? Você já registrou o código-fonte? Você já pensou no processo que vai ser rodado na linguagem, né, da startup? Vai ser rodado para que o seu público-alvo, a sua persona, possa ter com exclusividade aquele método, aquele processo. Logo, são muitas formas de se proteger o seu negócio, não somente com a marca. A marca é só uma parte do negócio. Existe a marca, que ela pode depois ser licenciada, o software também pode ser licenciado, a patente também pode ser transferida e assim gerar lucro para aquele idealizador, para aquele empresário, para aquele inventor. E eu não falei ainda de direitos autorais, mas o software, por exemplo, também é um direito autoral. Então, existem diversas formas de se proteger e não tem como falar em um pitch, por exemplo, todas as formas de se proteger.
Mas basicamente é isso. Não tem um momento, mas é importante se proteger o quanto antes, tá bom? Perfeito. Aí a gente já percebe a importância de começar a coisa direito, né? Entender isso desde o princípio, saber o caminho que a gente deve seguir. Isso vale para uma startup, vale para um negócio tradicional. Se a gente pensar em inovação aberta, isso se aplica também. E aí, Seabra, consegue falar com a gente agora ou daqui a pouco? Boa noite, seja bem-vindo. Opa, boa noite, pessoal. Desculpa, eu estou no carro aqui, voltando para casa de uma reunião. Que alegria ver vocês aqui falando sobre esse grande projeto, a pós-graduação em Gestão de Inovação e Venture Capital da PUC do Paraná. Eu tive a honra de ser convidado pela professora Jamie aqui e trouxemos esse corpo docente espetacular aqui, grandes profissionais do mercado, para compartilhar conhecimento com a gente e a gente poder aprender junto. Obrigado. A gente está com gente aqui de que cidades e de que estado, pessoal? Escrevam no chat, pessoal, se puderem. Isso, vamos fazendo esse levantamento aqui enquanto o Murilo. Já colocaram aqui, vocês já colocaram só no chat o nosso link para cadastro? Falaram que quem tirar um print... Coloquei. Isso, vamos colocar várias vezes. Vocês são da onde? São Paulo, Toledo. Opa! Penha, Santa Catarina. Olha aí, tá diverso, hein? Isso aí. Legal saber. Ó como o nosso conteúdo aí roda o mundo. Roda o Brasil, roda o mundo. Legal. Isso aí. Obrigada. Murilo, para ti agora. Olha só, no nosso planejamento, você vende todo esse know-how que você tem, que eu tenho certeza que você vai expandir para além daquilo que está previsto, falar sobre tecnologias exponenciais. Cara, eu nem consigo pensar, porque assim, a gente planejou lá uma estrutura, a gente falou de ferramentas que talvez até quando chegar a sua aula já nem existam mais, né? Como é que é lidar com toda essa situação, conseguir estar conectado com essas tecnologias aí que não param de aparecer novidade a cada dia, né? É coisa de maluco, né, Jimmy? Não tem jeito, né? Todos os dias a gente acorda com uma novidade e essa novidade nem sempre é boa, né? É uma coisa natural da nossa sociedade, da tecnologia que está crescendo. Mas uma das coisas que eu vou abordar com muita provocação no curso não é só a exponencialidade da tecnologia, mas é o ser humano exponencial. Porque, antes de tudo, as pessoas precisam entender que elas precisam se expandir. A mente precisa expandir, o corpo precisa expandir, a saúde precisa expandir, os conhecimentos. A gente está indo para um lugar na nossa sociedade onde não vai ter espaço para mediocridade, né? A parte medíocre vai ser totalmente tomada pela inteligência artificial. Já está sendo hoje. Então, não é mais uma questão de, apenas vai existir tecnologias que vão ser exponencializadas. Elas haverão, mas a base de tudo é o ser humano, né? Então, trazendo aqui a IA como base, já falando um pouco dessas tecnologias que a gente está vendo hoje um pouco sem acreditar, a robótica é um grande exemplo. A gente olha hoje o robô dançando em shows, a gente olha robôs hoje ajudando em construção civil, robôs montando carros em fábricas, cada vez mais num formato humanoide. E isso é uma coisa que há 1 ano, 2 anos atrás, nós não víamos. E o que será que a gente vai ver daqui 2 anos? Né? Então, cabe exatamente em cima da provocação que você fez. Aquilo que a gente conversou em outubro, eu ia humildemente pedir para você e para o mestre Seabra, né, para a gente poder rever alguns tópicos, porque, de fato, já mudou o cenário. Já mudou o cenário. A gente está indo para parte de exponencialidade da infraestrutura hoje. Então, em decorrência da falta de energia que a gente tem, dos recursos hídricos que a gente tem, a falta de
hardware para processamento de toda essa IA que a gente vai usar de base de tudo, os cientistas, as empresas estão procurando outros lugares para processarem seus dados. Então, já se estão falando em data center orbitando a Terra. Olha que maluquice. E isso era uma coisa impensável há um ano, ou até alguns meses atrás. Não se falava disso. E como é que isso tudo vai funcionar? Então, acho que uma das grandes vantagens de estar nesse curso de pós-graduação é porque é um curso vivo. Não é um curso que vai dar alguma coisa estanque e você vai partir de uma premissa de algo engessado. É um curso que vai se transformando na medida que ele vai evoluindo. Ele acompanha o processo evolutivo de mercado, de tendências, de tecnologia, tudo isso baseado em pessoas. Vamos ver, né, o que vai ser até lá. Exatamente. As preocupações hoje, amanhã, são muito diferentes daquelas que nós tínhamos há pouco tempo atrás, justamente por conta dessa celeridade que as coisas acontecem. E o grande desafio é como nós humanos nos integramos a todo esse movimento, né? Onde é que fica o nosso papel em meio a toda essa tecnologia, a internet das coisas, inteligência artificial, e eu humano? Mas, como tu bem disse, Murilo, eu costumo dizer assim, no final das contas é sempre sobre pessoas. Então, a gente precisa, antes de mais nada, sermos seres humanos melhores. E aí, de novo, a gente está muito bem servido com esse time que nós temos, porque cada um de vocês está muito comprometido em realmente tornar esse movimento, esse processo vivo, né, atualizado no momento em que as coisas acontecerem, porque de fato vocês vivenciam, cada um de vocês, o seu tema, né, a sua vivência e experiência dentro daquela área que é a especialidade da qual vai trazer para dentro do nosso curso. Então, acho que isso é muito bacana também. Quer falar, Sabra? Eu queria só completar o excelente comentário que o Murilo trouxe. As tecnologias são vivas, assim como as empresas, né? Isso faz com que a nossa pós se torne hoje a pós mais atual inovação que tem no nosso país, porque a gente vai trazer esse conceito que o Murilo está falando em todas as cadeiras, porque nós somos todos atuantes no mercado e, ao mesmo tempo, a gente vai fazer isso juntamente com o módulo de inovação aberta, ou seja, empresas vão trazer as suas questões. Gente, isso é uma oportunidade única em tudo que tem no Brasil hoje, né? Então, o curioso, não sei quantas pessoas interessadas conseguem entender, mas a gente que faz parte do corpo docente, nós queremos fazer a pós junto com vocês, porque é algo mind-blowing para a gente, inclusive, né? O Murilo só falou, pô, vamos fazer também, cara. Então a gente vai estar praticamente em todas as aulas só participando, né? É isso aí. Pois é, e falando nisso, eu até pedi para minha gestora, escuta, eu posso fazer, eu quero ter o certificado dessa galera que eu fui aluna deles. Pô, você não pode, né? Você está coordenando. Existe um viés muito grande aí. Eu falei, tá bom, então, eu vou aproveitar, mas sem ter o certificado mesmo, né? Também para a gente não se delongar muito, né? Acho que se você puder falar rapidamente, quais seriam os cuidados iniciais aí para os empreendedores? De novo, pensando naquele público, seja startup, seja para inovação aberta, dentro do que tange essa tua área de atuação. O primeiro cuidado é sempre fazer uma pesquisa com um consultor especializado a respeito dos seus ativos intangíveis, né? Para quem não sabe, ativos intangíveis são todos aqueles bens que nós não conseguimos visualizar com tanta clareza no mundo material. São o código-fonte de uma startup, de um programa de computador, uma invenção que pode ser física, sim, mas pode também ser digital, né? Um dispositivo criado para mudar, para solucionar na prática e se tornar uma inovação escalável. Tudo isso é passível de proteção. Então, o primeiro passo é justamente
fazer uma busca. E essa busca, ela é mais precisa, feita por um profissional. Isso porque nós temos as ferramentas certas para se fazer um levantamento, tanto nacionalmente, quanto a própria marca, né, da Mandala da Inovação. Vocês conhecem? Então, a Mandala da Inovação é o livro do Fernando Seabra, mas mais do que um livro, é um método e é também uma forma de implantação que as empresas... Exatamente, Guto. Mostra de novo, por favor. Existem vários elementos nesse logotipo que foram criados, desenvolvidos, pensados, e isso não foi feito de uma hora para outra, você consegue visualizar na prática que isso aí foi pensado, estudado. Então, todos esses elementos compõem a marca. A marca não é somente um logotipo, pode guardar. E nós demos entrada, assim que o Fernando lançar o livro, nós demos entrada no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde todos os processos e pedidos de registro de marca são feitos no Brasil, assim como as invenções e as patentes, os códigos-fonte, e também contratos de know-how, todos esses tipos de contratos novos, né, voltados para a tecnologia, também podem ser protegidos. Logo, é importantíssimo que o empreendedor compreenda que, se ele não fizer logo a sua pesquisa, ele não vai saber se aquela marca já foi registrada por outra pessoa, outra empresa. E se ele estiver usando a marca de outra pessoa sem saber, ele pode estar incorrendo no crime e na prática civil de concorrência desleal. Então, é grave, é algo que não pode ter numa manchete de jornal, de revista, de rede social, e isso em relação à sua empresa. Além do mais, quando se fala em patente, você vai ter exclusividade na proteção de uma invenção que vai se tornar uma inovação, e de uma tecnologia, ou de um dispositivo, ou de um processo de engenharia, por exemplo, por 20 anos. Imagina um novo medicamento que é lançado no mercado, e vamos pensar naquelas canetas emagrecedoras, sendo a favor ou contra. Essas canetas emagrecedoras, elas podem estar sendo usadas hoje à torto e à direito, né, de uma forma mais indiscriminada. Só que, quando elas foram desenvolvidas, elas foram pensadas para pessoas com problemas sérios e específicos de diabetes, a maioria delas. Então, houve um estudo, houve uma pesquisa, houve, né, testes em laboratório. Esse medicamento, ele precisou de uma patente, justamente para não haver medicamentos falsos. E, mesmo assim, há pessoas que usam esses medicamentos falsos porque são mais baratos, e até sabendo que são falsos, a coisa mais incrível do mundo. Então, o que é a patente? A patente é uma forma de segurança jurídica que se alcança, e também de reserva de mercado. É difícil admitir isso, mas é uma reserva de mercado, mas é em prol da segurança jurídica. Mas, mais do que a segurança jurídica, aquele laboratório farmacêutico, ou até mesmo a sua empresa, que vai deter uma patente por 20 anos, ela vai ter reserva de vender exclusivamente aquele produto para quem ela quiser no mundo inteiro. Então, segurança jurídica e de várias outras coisas, né? É um retorno financeiro absurdo. Se você souber comercializar, e tiver com quem comercializar e demanda para isso, pesquisa de mercado para isso, você vai ganhar um retorno absurdo. Agora, o chinês, não, o chinês ele patenteia tudo. Se ele criou um chinelo que tem uma correinha atrás, eu não estou zoando, é verdade. Eles patenteiam até aquela correinha atrás para dar uma funcionalidade nova para aquele chinelo. Então, assim, tudo eles acham que é inovação, e é fantástico isso, a gente tem muito a aprender com eles, né? E eles têm essa visão cultural da inovação como um todo, desde a forma preventiva até mesmo até o final da cadeia. Então, é muito legal a gente pensar que em todo lugar está a propriedade intelectual, e em todo tempo da corrida,
né? Vamos pensar na inovação e no empreendedorismo como uma corrida, na corrida da inovação. Muito bom, muito bom. Murilo, você falou que gosta da saia justa, né? Se não, me pergunta lá na hora ao vivo, que aí eu quero ver. Eu gosto desse momento, desse desafio. Isso aí. Você comentou, né, dessa atualização constante, dessa dificuldade, a gente fala da exponencialidade das coisas, da tecnologia, mas diante de toda a celeridade que a gente vê nesses processos, que hoje está aqui em cima, está hypado, amanhã já não serve mais, como é que, de fato, eu consigo criar valor para as organizações por meio dessas tecnologias? Eu diria para você, essa pergunta é difícil de responder, mas vamos lá, vou tentar. Você queria saia justa, né? Eu fiquei ensaiando, eu fiquei pensando. Muito bom. Mas o foco, é claro, a base do que a gente está trabalhando é tecnologia, mas só existe uma forma de você gerar valor de verdade, que é sair da caixinha dos vieses corporativos modernos, modernistas, vanguardas, atuais. Uma das coisas que eu tenho percebido no mercado hoje, quando você entrega uma IA, a mesma IA, na mão de duas pessoas, você reproduz resultados completamente diferentes, mesmo tratando o mesmo tema. Mas como assim? Se a tecnologia é a mesma, se a base é a mesma, por que essas pessoas tiveram resultados tão diferentes? Porque existe um envolvimento de outras skills, de outras habilidades, que as pessoas não estão muito atentas. Pensar é uma delas, por mais incrível que pareça. A IA está deixando a gente com preguiça de pensar. A IA está tirando da gente a responsabilidade de fazer alguma coisa errada, o aprendizado através do erro, porque ela vai acertar sempre. E quando ela errar, não foi você, foi ela, né? Então você pode culpar ela, terceirizar a sua culpa, terceirizar o seu pensamento. E uma das características de um profissional que vai gerar valor nas próximas corporações é o pensamento crítico. É aquele pensamento onde, peraí, o filtro de Platão, né? Isso é bom? Isso é útil? Isso é verdadeiro? Eu posso levar para frente? Eu posso levar isso adiante? A questão da comunicação. Muita gente fala, eu falo, as pessoas entendem o que ela quiser. Mas a base da comunicação é você ser entendido. Você é responsável pelo que a pessoa entendeu. A mesma coisa é a inteligência artificial, é a tecnologia que você está usando. A tecnologia ela tem energia neutra. Ela só aumenta, ela exponencializa o que a pessoa já é. Se a pessoa ela é super, mega inteligente, tem bons critérios e ótimo, ela vai ser exponencializada. A tecnologia vai fazer isso por ela. Pode ser a IA, pode ser a robótica, pode ser biotecnologia, que é uma das coisas que eu vou abordar, que a mulherada adora, daqui a pouco eu dou um spoiler disso, mas o pensamento, a geração de valor está geralmente em cima do pensamento crítico, da ordem que você tem que mandar para sua mente, de você entender o que você está fazendo na raiz, né? Só aproveitando rapidamente, eu estou muito feliz de estar nesse casting pela quantidade de mulheres professoras que tem. O balanço, o equilíbrio está muito bom. São 7 professoras, contando com você de minha coordenadora, e a inovação passa pelo mundo feminino. Não é à toa que inovação é um substantivo feminino. É a inovação. A gente passa por essa questão. Então, dentro do viés da inovação feminina, uma das tecnologias exponenciais, para já fazer a provocação, é o biohacking, é a tecnologia biogenética voltada para a inteligência artificial. Imagina que você, mulher, não vai mais precisar fazer um procedimento médico, uma cirurgia plástica, você vai poder mudar alguma parte do seu corpo apenas com uma injeção. É doido, é maluquice, mas isso já está acontecendo. Você pode ter lábios mais grossos, pernas mais grossas, emagrecer sem precisar fazer regime, tudo isso feito com o avanço da inteligência artificial voltada para o biohacking.
Então, as intervenções cirúrgicas, a exponencialidade da IA na área da saúde vai ser imensa. E aí, ter mulheres no corpo docente, falando de tecnologia, realmente mostra que vocês estão certas de falar que o futuro é feminino. Muito bem. Apenas Diga aqui, Sila. Não, apenas um acréscimo em relação às mulheres. Ontem foi o Dia das Meninas e das Mulheres na Ciência. Então, parabéns para nós. Exato. Verdade, verdade. Parabéns para nós. Professor Maurício está conosco aqui, consegue falar um pouquinho? E aí a gente... Quer falar alguma coisa, Guto? Ah, não, acho que não. Pessoal, também, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade, senão a gente já vai aí para os nossos encaminhamentos finais. Pedir, né, para que o pessoal... Tire o print da live e preencha o nosso cadastro, hein? Para não perderem os 10% de desconto no valor integral dessa espetacular pós. Opa, voltei aqui. Muito bem. O professor Maurício está sem áudio aí no momento, sem problemas, mas muito bem-vindo. Bom te ver aqui, pelo menos. Eu acho que vale a gente abrir as câmeras aí para quem puder, para a gente fazer o nosso print bem mais bonito, né, Guto? Você que está cuidando aí da galera, a gente quer ver os rostos, a gente quer ver que tem gente aí do outro lado, né? Eu quero ver sorrisos inovadores. Isso aí. Não é IA, né? A gente quer ver as pessoas, né? Quem não puder, tudo bem também. Contagem regressiva. Olha o sorrisão. Olha o Ítalo aí. Oi. Aê! Garanto o seu print aí para... Tira o seu print para garantir os 10% de desconto. Isso aí. Quem quiser aproveitar, realmente os 10%, preenche o formulário lá que eu mandei e garanta o print para poder reivindicar e comprovar a participação para garantir o seu desconto. Recado final, Kíssila, Murilo, quem fala primeiro? Eu, e aí depois a gente deixa com o mestre Seabra para que ele faça as considerações finais. De minha parte, já agradeço aí a presença de cada um de vocês. Eu também quero fazer as considerações finais, dizer que não existe propriedade intelectual sem inovação e vice-versa, porque muitas vezes a gente deixa esse assunto de lado, justamente porque não é muito falado nas cadeiras universitárias, e que vocês estão com uma oportunidade de ouro, com profissionais que são multifacetados, multidisciplinados, com suas experiências particulares riquíssimas. Então, é um privilégio tanto para vocês quanto para nós também estarmos aqui, né, nesse curso que é o primeiro do Brasil, com a coordenação da Jamie e do Fernando Seabra, que dispensam comentários. Então, saibam que o INPI é um instituto que é uma autarquia governamental e que também tem a sua pós-graduação estrito sensu, com mestrado, doutorado e pós-doutorado, e que esse ano alcançou a nota 6 na CAPES, que isso significa que tem repercussão internacional. Então, muitas pessoas acham que a cadeira universitária, ou a pós-graduação, ou o mestrado e doutorado não são mais importantes nos dias de hoje, mas é preciso, sim, a gente ter conhecimento cada vez mais, porque as máquinas estão, sim, substituindo muitas pessoas, mas nós precisamos das máquinas para usá-las como ferramentas de trabalho, e para isso a gente precisa estudar. Então, essa é a consideração final que eu tenho para dizer, e agradecer mais uma vez ao Fernando pela confiança e pelo convite. Odilon? Passa a palavra para o Murilo. Boa, obrigado, Kíssila. Vocês não imaginam o quanto eu estou feliz e honrado também. Obrigado, Seabra. Obrigado, Jamie, pela confiança, pela oportunidade, acima de tudo. Acho que essa é uma das... Assim como ir para o palco do TED Talks, essa daqui está sendo uma oportunidade que eu era incapaz de sonhar que poderia acontecer comigo.
mas uma das especialidades do Seabra é fazer isso, né? É realizar sonho nas pessoas que as pessoas muitas vezes nem estão enxergando. Ele inova até nisso. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma oportunidade para quem vai estudar também. Quando eu olho, eu repito, não canso. Quando eu olho os professores, eu também pensei em me matricular, mas eu falei, bom, vamos ver, não sei se pode também. Você já respondeu a minha pergunta, Jane. Mas, obrigado, gente. É um luxo muito grande que a gente vai ter nessa pós-graduação, que vai ser novas formas de pensar. E pensar é o novo luxo. Então, vocês estarão com pessoas totalmente habilitadas para levar para o próximo nível, para ser realmente pessoas que vão somar na sociedade geral. Não vai ser só um crescimento pessoal, é um crescimento coletivo de nós como sociedade. Obrigado mais uma vez e fiquem com Deus. Pessoal, siga as nossas redes sociais, tanto a PUC Toledo, quanto a Jamie, o Fernando, o Odilon tem a rede social muito, muito ativa, tá? A minha está aí no chat. E a do Murilo eu já estou seguindo. Murilo eu já estou seguindo. Obrigado. Vou deixar a minha aqui também, hein? Vamos lá, se eu puder finalizar aqui também, bom, aproveitem aí para acessar o link. Acabei de postar mais uma vez no nosso chat. Tirar print. Quem tiver interesse, você garante os 10% de desconto na pós. Isso aí, gente. No mundo onde tudo é incerto, venham fazer parte dessa nova jornada, que é um desafio e uma honra na nossa vida, para buscar a sua propriedade individual e humana, já que falamos de propriedade intelectual hoje. Venham buscar quem vocês são de verdade nesse mundo de inovação, com a tecnologia certa na hora certa, se diferenciando, uma vez que tecnologia vai ser cada vez commodity, e o ser humano que sabe usá-la da forma correta, no momento certo, a seu favor, vai ter vantagem competitiva na vida. É isso que a gente quer entregar só para vocês. A capacidade de vocês discernirem o caminho que vocês só devem ir com a cultura de inovação só na cabeça, porque isso tudo que a gente aprende hoje já vai estar obsoleto amanhã. Então, a gente vai aprender juntos aqui a discernir cada vez mais. Aguardamos vocês nessa pós, e é uma coisa muito nova no país. Obrigado a todos. Até. Tchau, Aí, tchau. pessoal. Bom carnaval. Obrigado a todos. Obrigado, Jenny. Tchau, tchau. Bom feriado a todos. Vamos vê-los. Maurício, Tchau. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.